Bom dia, meu povo! Olha só, vamos falar hoje de direito empresarial. É uma matéria, assim, que infelizmente vai passar na vida de todo mundo que estiver fazendo uma graduação de direito, não vai ter jeito de fugir dela, mas às vezes, futuramente, o que pode acontecer? Ela pode render algum cashzinho, moneyzinho para nós, né? Vamos lá, vamos tentar falar hoje de sociedade simples. O que é sociedade simples? O conceito fala, de uma forma assim não tão clara, que sociedade simples é aquela que é uma atividade desenvolvida, a sua atividade é uma atividade não empresária. Mas que atividade não empresária é essa? Vou citar alguns exemplos. É o caso de duas pessoas, dois advogados, se unem para montar um escritório de advocacia. Esse escritório, ele pode utilizar, por exemplo, da secretária, né? E pode desenvolver atividades lá que vão se beneficiar a ambos os advogados. É, Aqui, conforme o disposto aqui nesse artigo 982, independe da atividade praticada também, a cooperativa sempre se enquadrará na sociedade simples. É o seguinte, uma cooperativa, eles falam que não pode desenvolver uma atividade empresária. Quem pratica a atividade empresária, no caso, são os cooperados e não a cooperativa em si, né? Contudo, é igual fala ali no artigo 982, salvos as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registros. Artigo 967, simples, as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa, né? Foi o que eu tentei explicar para vocês. A cooperativa sempre vai ser uma sociedade simples, independente do seu objeto. Por quê? Porque quem pratica alguma atividade de uma cooperativa são os cooperados e não a cooperativa. Constituição. A constituição de uma sociedade simples, né, ela se dará por contrato social, que deve conter os requisitos no artigo 997, devendo ser registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, né? Como vamos ver aqui no código, ó. No artigo 997, a sociedade constitui-se mediante contrato por escrito, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelas partes, também mencionará, né? Lembrando que, ó, a gente tem que lembrar isso, independente do contrato, se for público ou particular, né, ele deve ter a forma escrita. Os requisitos são, ou como eu já falei, a forma escrita, né, podendo ser dada tanto por instrumento público ou particular, a qualificação dos sócios, a qualificação da sociedade, né, que é a denominação, que é a mesma coisa de nome empresarial, o seu objeto, que é a atividade que vai ser desempenhada, a atividade fim, a sede, que não é necessariamente a localização da empresa, mas pode se dar onde é feita a administração. O prazo da sociedade, ela pode se dar por prazo determinado e também pode ser indeterminado, depende do que for disposto no seu contrato social. O capital social, no entanto, para a sociedade simples, é permitido que o sócio integralize através de prestação de serviço. Essa é uma peculiaridade da sociedade simples, que, no entanto, na sociedade unitária, por exemplo, isso não há como a pessoa integralizar seu capital, sua cota parte, através da prestação de serviço. No entanto, se
houver essa integralização através do serviço, a pessoa que integralizar a sua cota desse modo vai ter que fazer totalmente exclusivo a atividade para a prestação de serviço para a sociedade. Ela não pode fazer algo fora disso, né? Não é obrigatória que essa divisão do lucro, né? Porque cada um tem a sua participação tanto nos lucros como nas perdas, né? Ela não precisa de ser proporcional, ela pode se dar de forma desigual, de acordo também com a sua integralização do capital, né? Deve ser levado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas no prazo de 30 dias, né? E o que é? A gente tem que concluir que a sociedade não empresária, a simples em sentido amplo, não poderá adotar nunca a forma de sociedade por ações, mas poderá adotar a forma em nome coletivo, aquela comandita simples. A sociedade entre cônjuges. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedades entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. O que é isso? É o seguinte, gente, como é que duas pessoas que têm parte no patrimônio da outra vão corresponder àquele capital social, às obrigações dela. Se as obrigações de uma se comunicam, na hora de pagar algum terceiro, ela vai acabar que vai fazer uma confusão, né, patrimonial. Por isso o Código tentou evitar isso, né? Inclusive, agora a gente vai falar da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Eu vou falar só dos pontos mais importantes, porque eu vou falar um negócio para vocês. Essa matéria não é muito legalzinha, não. Vamos lá, né? Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações, né? Esse é um enunciado que, tipo assim, ele traz uma contradição nesse ou não, né? Esse ou não complica muito a situação do dizer aqui, porque ele dá uma margem de interpretação que é o seguinte: a pessoa pode não responder pelas obrigações que forem resultadas do contrato social, né? Aí o que fala? No enunciado do artigo 61 daquela jornada de direito civil, ele fala lá que o artigo 1023, o termo subsidiariamente, constante no inciso 8º, né, esse termo subsidiariamente, deverá ser substituído por solidariamente, a fim de compatibilizar esse dispositivo com o artigo 1023 do mesmo Código, né? Porque esse subsidiário, ele dá essa margem de interpretação, e o solidário não. O solidário fala que a pessoa pode ou não solidariamente responder pelas obrigações, né? O solidário é uma coisa mais ampla. Esse subsidiário limita muito a responsabilização do sócio. Aqui no enunciado desde a jornada de direito comercial do Centro de Estudos da Justiça Federal, ele fala que o seguinte: nas sociedades simples, os sócios podem limitar suas responsabilidades entre si, à proporção da participação no capital social, ressalvadas as disposições específicas. Essa limitação não pode afrontar o artigo 1008. Por quê? Porque anula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar nos lucros e nas perdas, né? As obrigações e direitos dos sócios.
Os sócios respondem pelas obrigações, né, que devem fazer para estar participando da sociedade simples. Eles devem integralizar o capital social, e se ele não integralizar, ele se torna um sócio remisso, né? Aí ele deve ser notificado para integralizar o capital em até 30 dias, até 30 dias, né? Após recebido essa notificação, o que vai acontecer com esse sócio que não integralizou? Ele pode ser executado pela sociedade e pagar o que lhe for devido, pode ter a sua participação reduzida ao que foi integralizado, se já tiver pago alguma coisa, se não tiver, não tem jeito nem de participar em nada, pode ser excluído da sociedade, e o sócio, como eu já tinha falado antes, que integralizar em serviços deverá fazê-lo exclusivamente à sociedade, ou seja, não pode participar de outra atividade estranha aos interesses da sociedade. Lembrando que, no caso da pessoa que foi excluída da sociedade, né, e ela já tiver integralizada alguma quota parte, ela deverá ser restituída, né, dos valores que foram integralizados, né. Tem-se os direitos, né, dos sócios, né, que é a participação nos lucros. Se houver alguma cláusula que retire essa previsão, ela vai ser nula, como eu já falei anteriormente. Ela pode sair da sociedade, né? A cessão de suas cotas deve haver, no caso de cessão, né, das suas cotas, deve haver o consentimento de todos os sócios. Essa cessão é a transferência das suas cotas para terceiros, né? Se a pessoa fizer uma venda das suas cotas partes, essa pessoa que vendeu ainda continuará obrigado pelas dívidas que foram contraídas antes, né, da venda, por até 2 anos depois da transferência da tradição. O direito de retirada, a pessoa pode se retirar, sendo de forma livre. No entanto, deve haver a notificação anterior com antecedência mínima de até 60 dias, né? E, além disso, dá uma proteção maior à pessoa, porque, como se diz, na sociedade, ainda mais na simples, ela tem essa feição de pessoas, né? Que é esse caso aqui desse affect societatis. Não se pode obrigar uma pessoa a fazer parte de uma sociedade com alguém que essa pessoa não queira fazer parte, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, ou deixar de fazer, a não ser em virtude da lei, né? Ela também ela tem o direito de participar nas deliberações sociais. O que seriam essas deliberações? São alguma alteração no contrato social, na administração, algo que deve se dar para conhecer o que for a sociedade, for participar, deixar de participar, fazer ou deixar de fazer. A pessoa, os sócios têm direito, né, na votação, em opinar, a fazer aquilo que lhe for de direito. A administração da sociedade. O que seria a administração? A administração é a gestão, né, da sociedade em todo, né? A regra é que a sociedade se dá separadamente, é diferente dos sócios. Pode ser uma pessoa terceira, ou pode ser apenas um dos sócios, pode ser o administrador, né? No entanto, na sociedade simples, pode haver a competência de todos fazerem parte da administração. Isso, lógico, que vai falar é o contrato social, que é ele que organiza o poder da administração. Se o administrador praticar atos fora do limite, a sociedade não é responsabilizada, mas, para fazer isso, ela deve acontecer algum desses três. Pode ser um só, né? Essa limitação tem que ser escrita, verbada no registro próprio da sociedade. Pode ser provando que era conhecido essa limitação do terceiro a essa atividade
que não, esse administrador pratica esse ato fora dos seus limites, um terceiro conhecido tem que provar, prova por esse terceiro, que ele está fazendo totalmente de acordo, fora do padrão da sociedade, né? Trata-se de uma operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade também, né? Foi o que a gente falou. Pode-se falar também que o seguinte, a resolução da sociedade em relação a um ou mais sócios, né? A dissolução parcial. Uma pessoa, né, sai da sociedade, né, não vai dissolver a sociedade não deixa de existir, né? Ela vai ser reduzida o número de cotas, pode ser, né, diminuir, né? E ainda, o que é acontecido? Devolve a cota, parte para, né, a pessoa, para os herdeiros que forem de direito essa cota parte, né? Ela se dá pelo direito de retirada, né? Ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado, né? De acordo com a Constituição Federal, né? Que é o que trata o primeiro ponto aí. O segundo ponto, se bateu as botas, como é que morto vai fazer parte da sociedade? Não tem jeito, vai para terceiro, né? Exclusão do sócio. Em caso de falta grave ou incapacidade superveniente, o que acontece? O sócio, essa falta grave, ele comete algum ato que era previsto no contrato ou alguma coisa que foi feito de modo grave, a pessoa não pode continuar participando, ela será excluída. E no caso de incapacidade superveniente, vai que é o seguinte, o sócio foi dirigir, chapou os gols no finalzinho de semana, o que aconteceu? Bateu o carro. Ficou em coma, né? Mas isso ele já fazia parte da sociedade. O que aconteceu? Essa incapacidade, no caso absoluta, para participar das atividades da sociedade, né? No caso de credor particular de sócio, o que acontece? Esse credor aí é o seguinte, eu tenho uma sociedade, né? E eu saí fazendo dívida para tudo quanto é canto, né? Aí o que acontece? Eu tô devendo a um credor, né? E ele quer penhorar a minha cota na sociedade, a minha parte na sociedade. Olha, na sociedade simples, isso não é possível, não. Mas o que ele pode fazer? Ele pode penhorar apenas a partilha dos lucros, né? Se houver, né? Se tiver perda, como é que vai partilhar a perda? Ou o fruto da liquidação da quota que ele pode pedir. Ele não pode participar da sociedade, mas ele pode pedir que liquide essa quota à parte e esse dividendo, o que remunerou a quota à parte vai, né, para o meu credor. E pode também, no caso de separação de sócio, eu e minha esposa a gente termina, né? Aí o que acontece? Vai fazer a partilha de bem, dissolve, né, a minha parte na sociedade e o que me render não, vai render a ela, fica com ela. A gente agora vai falar da dissolução, né? Dissolução no caso de pleno direito, né? Como eu falei anteriormente, a sociedade pode se dar de forma limitada, de duração limitada, ou de duração ilimitada, né? No caso de duração limitada, se houver ela não continuar as atividades depois do prazo que foi estipulado para o término da sociedade, ela se dissolverá. Se continuar, ela passará, então, a ser uma sociedade de duração ilimitada, né? Em caso de uma deliberação total, né, da maioria absoluta dos sócios, pode haver a dissolução da sociedade, pode haver um consenso entre todos os sócios. Se
houver a falta de pluralidade de sócios e essa sociedade não conseguir colocar ninguém no lugar desse sócio que saiu da sociedade, não fizer em 180 dias, haverá essa dissolução da sociedade. E também no caso de falta de autorização de funcionamento, né? Extinguiu, não pode, a sociedade não pode mais funcionar com aquela atividade. E também pode mais se dar também pela dissolução judicial, né? Por um vício um vício insanável no ato constitutivo, né? Na forma de fazer a constituição da sociedade, ela foi anulada judicialmente, né? Ou se então exaurido o fim social, ou seja, não há mais o que falar numa sociedade com aquela finalidade, com aquele objetivo, porque aquele ato já terminou, né? Vamos supor o seguinte, que antigamente, na época do Egito, tinha aqueles discos voadores, né? É um trem atrapalhado, eu vou dar um exemplo atrapalhado, porque o negócio é atrapalhado mesmo para a sociedade simples. Aí o que acontecia? Precisava de um piloto de disco voador lá na época do Egito, né? Aí, o que aconteceu? Os discos voadores foi tudo embora e havia essa atividade lá, né, de ensinar os outros a pilotar disco voador. Aí o que acontece? Os discos voadores foi tudo embora e largou os pilotos aqui. E tinha uma sociedade na época ali do Egito ali, né, na época das pirâmides, que a atividade típica entre elas era pilotar os discos voadores. Como não tem mais, né? Exauriu a finalidade social do negócio. Ou então se foi verificado a inexequibilidade desse negócio. Ou seja, é impossível. Nesse caso também vai ser, já, além de ter exaurido o fim social, né, que é pilotar o disco voador, a inexequibilidade dá o seguinte: não tem como mais. Como é que eu vou ser piloto de disco voador se não existe esse negócio? Não tem como, né? Por fim é isso, gente. Obrigado, boa noite.